O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so chi ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 57 do podcast da Cautiopédia ou do videocast se você está assistindo a gente no Nosso Futebol. Um abraço pro pessoal do Nosso Futebol, um abraço pro pessoal da Central 3 que faz nossas vozes e nossas imagens chegarem aos seus olhos e ouvidos. Acabou a temporada, a gente vai fazer um balanço geral aqui da temporada 24-25. A gente esperou a final da Liga dos Campeões para fazer um combinadão, né, da temporada de todo mundo, para saber se a gente ia ter mais motivos de sorrir ou de chorar nesse último episódio. E se você é torcedor da Inter, tem muitos motivos para chorar. A Inter de Milão foi despedaçada na final da Liga dos Campeões e a gente vai falar muito sobre isso, mas como eu já adiantei também um balanço geral de como foi a temporada de muita gente na Série A, já vou pedindo até desculpas de antemão, porque hoje tem tanto assunto que pode ser que o seu time fique de fora, mas a gente vai tentar, eu prometo, vamos dar nosso melhor aqui para falar de todas as equipes que disputaram a Série A e de algumas na Série B também, porque temos também o último time que garantiu o acesso da Série B para a Série A. Esse eu acho que eu já vou cantar logo agora, porque não sei se vai ter tempo da gente falar muito sobre a Cremonese, que é o terceiro time que disputará a Série A. Então, se você é torcedor da Cremonese, vamos ficar devendo. Seria muito pitoresco se tivermos um torcedor da Cremonese escutando a gente. Não vai ser hoje, hein, querido, que a gente vai falar sobre o time de Cremona, mas prometo que não faltarão oportunidades, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, como eu já antecipei. Não só o balanço da temporada, mas tá rolando uma dança das cadeiras aí, né? A gente vai fazer a seleção do campeonato, a gente vai fazer a tier list, realidade e expectativa, né? O que o time, como é que o time se comportou durante a temporada, mas de acordo com o que a gente esperava no começo, né? Porque o olhar de agora, olhar o finalzinho, é ser engenheiro de obra pronta. Talvez a gente não seja muito justo. Então a gente tem que olhar o que a gente esperava do time no começo da temporada e agora como é que esse time se comportou. É muita coisa para falar e é claro que eu não poderia estar sozinho nessa para falar sobre tanta coisa. Estou aqui com ele, um campeão italiano, um tetracampeão italiano, até te homenageei também, Caio. Também vim de Nápoles hoje, mas dê seu destaque inicial aí nesse programa recheadíssimo que teremos hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Tanto destaque de campeão que assim, já vim com a camisa do Scudetto, já tô comemorando até agora e assim, a comemoração é para todos os dias. Isso é que é uma grande vantagem, mas é tanto assunto, cara, que assim, por exemplo, pelo menos a turma que passou de ano com louvor, a gente já falou na edição passada. Tipo, aqueles casos que nem o Udinese, o Toro, o Genoa e tudo mais. Ou até o próprio caso do Monza, que parabéns, boas festas e reprovado, a gente pode dizer. Agora o resto, meio complicado. Como foi a Inter também, A sorte da Inter é que não foi a única que levou de 5 numa final de Champions esse fim de semana. Teve Vancouver Whitecaps também, então... É isso, não, as finais continentais reservando grandes goleadas aí. Nelson Oliveira, você está com a camisa da Roma, mas quero saber se você dormiu de cabeça quente nesse final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tinha como ser diferente, né? A camisa da Roma talvez seja em homenagem às romadas da Inter no final da temporada, né? Que era favorita à Série A e não venceu, e do jeito que perdeu a Champions League, né? Obviamente ninguém esperava um 5-0 e acho que ninguém esperava principalmente que a Inter não entrasse em campo, né? A gente vai falar melhor daqui a pouco sobre a final e como
esse desfecho pode significar muitas coisas para a próxima temporada da Inter, né? Que se tivesse perdido, sei lá, de 1-0, como foi contra o Manchester City, por exemplo, provavelmente a gente não estaria discutindo esse assunto, pelo menos não dessa forma. Daqui a pouco não, vamos falar agora então. Já vamos direto para Munique para ver como é que foi essa sapatada que a Inter tomou. E Nelson, em determinado momento do jogo ficou claro que a Inter não conseguiria uma reação, né? Assim, é um time que a gente se acostumou a ver durante a temporada, um time que não se abalava, né? Um time que poderia sofrer um gol ou poderia estar sofrendo a pressão do adversário, e você ainda tinha aquela ponta de esperança de que, não, tomou 1-0, mas muito começo do jogo, tomou 2-0, já começou a bater um desespero que a gente não via na Inter de Milão. Eu queria saber, queria que você começasse falando sobre a questão mental desse time da Inter, né? Porque foi um time com um mental forte durante a temporada, até tinha os seus deslizes mentais, porque muitas vezes a gente até falou isso durante a temporada, a Inter tomava gols em momentos de desconcentro, né? O time estava muito desconcentrado e acabava tomando gol. Mas nada como a gente viu no final de semana, né, Nelson? Aí foi eu não gosto de usar o termo apagão, porque não foi um apagão, né? Ou então foi um apagão de 90 minutos, mas eu queria que você falasse sobre essa questão mental aí, essa incapacidade da Inter de, em qualquer momento do jogo, poder dar essa esperança ou poder dar essa impressão de que poderia reverter. Porque a impressão, na verdade, é que ninguém entrou em campo, porque ninguém fez uma partida aceitável. É um time que entrou de forma totalmente diferente da forma que jogou durante a temporada inteira. Mesmo nos jogos em que perdeu, por exemplo, na Série A, na Champions League, né, tinha sido uma campanha praticamente irretocável, né? Perdeu um jogo só pro Bayer Leverkusen com um gol sofrido nos acréscimos, ficou 370 minutos atrás, 370 segundos atrás no placar durante a Champions League inteira até a final, e tinha sofrido 5 gols até as semifinais. Então era uma campanha irretocável, né, na Champions League. Mesmo na Série A, por exemplo, em jogos que, por exemplo, perdeu para um Milan muito abaixo, que viu a Juventus reagir depois de um 4-2, etc. Mesmo nesses jogos não tinha tido nenhum tipo de... a gente não conseguia ver uma Inter tão mal quanto a que jogou no sábado. Quer dizer, jogou talvez seja até um exagero da minha parte, mas o Donnarumma fez uma defesa, a única defesa aos 77 minutos de jogo, né? A Inter não é um time que não se caracterizou na gestão do Inzaghi, principalmente nessa temporada, e na última também, né? Eu acho que talvez tenha sido a melhor temporada do Inzaghi no comando da Inter. Não se caracterizou por ser um time que não ataque, que não reaja, né? Como você mesmo falou. Enfim, o estranho é que se falou muitas vezes que a Inter estava concentrada na Champions League, principalmente depois que o favoritismo na Série A na reta final acabou passando para o Napoli. E onde é que estava essa cabeça na Champions League? Eu acho que talvez isso tenha um pouco... justifique um pouco o fato de a Inter não ter conseguido reagir. Eu acho que o time entrou com um pensamento, tentando colocar em prática o que tinha treinado, não estava conseguindo de jeito algum nos primeiros minutos, e depois que sofreu 2 gols em 20, algo que um time nunca tinha sofrido numa final de Champions League, o time acabou desabando. Eu acho que talvez o grande retrato dessa questão mental seja o Di Marco, né? Porque ele falha no posicionamento do primeiro gol, deixa a linha... completamente perdido. Não dá pra entender o que ele tava fazendo ali. Um posicionamento totalmente fora do padrão, acaba dando condição para os jogadores do PSG. O Doué, inclusive, também recebe sozinho, né? Também um erro de posicionamento do lado oposto. E no segundo gol ele simplesmente dá muito espaço, algo que ele já tinha fazendo, porque a temporada dele, essa reta final de temporada, principalmente na parte de marcação, é bem ruim. Dá muito espaço para o Doué e depois se gira de uma maneira estranha. Tipo, ele vira de costas quando o cara vai chutar. Não faz o menor sentido esse movimento dele. Então, depois disso, o time acaba desabando, né? E
E o retrato disso é o Di Marco sendo substituído aos 50 minutos e sempre fazendo um sinal negativo com a cabeça, não por ter sido substituído, né, mas por estar entendendo que o time está totalmente fora de sintonia. E aí eu não sei o quanto o fato de ele ser torcedor da Inter declaradamente, se isso pesou muito na questão mental dele, né, de estar vendo ali o time para o qual ele torce estar sofrendo desse jeito. E enfim, totalmente irreconhecível, e isso é um problema, né? A gente vê a Inter ter perdido todos os títulos na temporada, mesmo tendo disputado todos até o fim. E a derrota final na Champions League pode precipitar algumas situações, né? Por exemplo, a gente via o Inzaghi sendo muito apoiado pela torcida, de maneira, assim, não vou dizer unânime, porque sempre tem as pessoas que ficaram muito abaladas com a perda do Scudetto do ano de 2022, que a Inter era a favorita e acabou perdendo após sofrer uma virada do Milan, né, no final da temporada, do jeito que perdeu também com a bobeira lá no jogo contra o Bolonha. Por acreditar que a Inter também deveria ter sido campeã em 2023, mas eu acho que isso é meio pouco fora do normal, porque o Napoli ganhou. Se tivesse sido a Juventus, talvez não tivesse ninguém falado isso, porque o Napoli acabou disparando, né? Mas enfim, imputa ao Inzaghi o fato de ter perdido esses dois campeonatos e mais o da temporada atual, que a Inter era bastante favorita e perdeu para um Napoli bem inferior, né? Que teve muitos problemas, que a gente já comentou aqui, de uma falta de reposição com o Kvaratskhelia, repôs com o Kvaratskhelia com o Okafor, o Billing, que já quase nunca jogava, fez o gol no empate contra a Inter, o Spinazzola sendo improvisado muitas vezes, enfim, um time que tinha, com Juan Jesus jogando de zagueiro durante boa parte da temporada, improvisando o zagueiro, enfim, um elenco bem inferior da Inter e mesmo assim foi campeão. Então essa parte da torcida estava muito já nervosa com o Inzaghi, mas era uma minoria. Agora, depois do 5-0, essa parcela acabou aumentando muito, e isso pode fazer com que algumas decisões sejam tomadas de forma precipitada na minha avaliação, como se fosse aquela história de jogar a água do banho com o bebê junto fora. E também a gente tem outra questão, que o Inzaghi tem uma proposta na mesa, né, do Al Hilal, e isso também pode fazer com que até ele tome uma outra decisão que talvez, se tivesse vencido ou se tivesse perdido de outra forma, não tomasse. Então eu acho que está todo mundo muito com a cabeça quente, e isso não vai mudar por muito tempo. Acho que a Inter vai ter que lidar com isso pelo menos até ganhar um próximo título, qualquer que seja, né? Quer dizer, assim, a Copa Itália não vai resolver esse problema, mas eu acho que ou ganhar uma Série A, ou novamente ir bem na Champions League, enfim, vai demorar para essa ferida ser cicatrizada, e talvez não seja cicatrizada com o Inzaghi no comando. Então, enfim, a diretoria quer mantê-lo. Eu acho que, apesar da derrota e de algumas lacunas no trabalho dele, que a gente já comentou aqui outras vezes, como muitas vezes não preparar um campeonato a longo prazo de forma similar a que prepara os jogos de Copa, ter essa dificuldade e ter responsabilidade, sim, eu acho, no fato de ter perdido esses dois títulos de 2022 e o de 2025. Enfim, eu entendo que ainda seja o melhor nome para manter a Inter competindo por troféus, principalmente porque, caso ele saia, vai ter que ter uma revolução no elenco, e a gente sabe que qualquer elenco que passa por uma revolução tem um tempo de adaptação. Vai ter um novo trabalho começando, gente nova precisando se adaptar e tudo mais, e uma torcida que está impaciente agora não vai ter paciência para isso. Então eu acho que é uma coisa um pouco meio contraproducente. A Inter se colocou numa situação meio de tempestade perfeita para colher problemas na temporada seguinte. Então a gente tem agora um técnico que
está contestado pelos resultados e não pelo jogo. Um elenco que está contestado, algumas peças mais do que outras, porque se desgastou muito mental e fisicamente, e isso afetou totalmente o final da temporada, resultando de uma possível tríplice coroa, que eu acho que aí também foi um erro do Inzaghi ter falado que estava competindo e que queria uma tríplice coroa ou até 4 títulos, e aquela imagem rodou demais, né, do Inzaghi fazendo com o símbolo, né, do número de troféus com as mãos que ele podia estar competindo. Então agora estão utilizando isso muito contra. Falam até de soberba, eu não acho que seja exatamente o caso de soberba, eu acho que é um pouco mais de acreditar que estava tentando competir, mas que não era bem o caso. A gente já tinha falado aqui também de como era arriscado dar um all-in em todas as competições e não ter segurança de que aquela que você era favorito, de que talvez fosse a mais importante, a que você tinha mais condições de vencer, de você não assegurá-la antes de tentar dar esse all-in nas outras. Estou falando no caso da Série A aqui. A Copa Itália, ela é assim como a Supercopa, são competições acessórias. Se você ganhar, ok. Se você não ganhar, ninguém faz muito drama em relação a isso, a não ser tipo Bolonha, beleza, o Bolonha vai fazer uma festa tremenda, porque tinha 50 anos que não ganhava. Mas para a Inter não faria tanta diferença. Embora a dessa temporada fizesse uma pequena diferença, que seria a 10ª, né? Então, teria aí enfim, um número fechado para poder comemorar. Mas, enfim, se coloca nessa situação de um planejamento, que eu sempre bati nessa tecla aqui, que era um planejamento complicado de se resolver, porque, por exemplo, você tinha um Arnautovic, um Taremi, que foi uma boa contratação quando chegou, mas que não se provou, e que no meio da temporada já estava muito óbvio que a Inter teria problemas no ataque, porque o Taremi não resolveu. O Arnautovic e o Correa já eram contestados, o Correa sequer foi inscrito na Champions League. Esse não foi um problema resolvido. O Çalhanoğlu já estava ali com problemas físicos, o Asllani também não resolvia, o Bissek já vinha falhando. Enfim, todos os setores que antes funcionavam muito bem, tinha pelo menos um buraquinho. Um buraco na defesa. Você vê a defesa tomando mais gols do que tomou na temporada passada. O meio-campo circulando menos do que circulava na temporada passada. E o ataque produzindo menos e jogando tudo nas costas do Thuram, que acabou se esgotando fisicamente. Ele fez 2 gols na Série A em 2025 só. Dos 14 que ele fez, 12 foram no início na metade inicial da temporada. O Lautaro também teve problemas de lesão. Começou a temporada um pouco depois, né, por causa dos compromissos com a seleção argentina e tudo mais. Enfim, eram problemas que tinham lá, que alguns deles não podiam ser resolvidos porque precisava liberar espaço salarial e tal. O Correa não tinha proposta, não queria sair, não queria rescindir. Mas você podia ter se livrado de alguns jogadores por empréstimo e ter tentado substituir por outros para tentar uma coisa nova. Porque o Asllani, por exemplo, eu acho que é o grande retrato. Assim, a gente falou muito do Bissek porque ele falhava e de fato muitos pontos foram perdidos por falhas individuais dele na Série A, na Champions League chegou a falhar também contra o Bayern de Munique e contra o Barcelona, mas a Inter acabou passando. Mas acho que o retrato maior é o Asllani, porque o Çalhanoğlu teve uma temporada abaixo, uma temporada muito recheada de problemas físicos, e o Asllani, que era o substituto dele, nunca, desde que chegou à Inter, mostrou o potencial que o fez ser contratado junto ao Empoli. A contratação dele junto ao Empoli fez sentido, mas ele não teve a capacidade de mudar de patamar. Não deu o salto. Toda vez que o Asllani entrava em campo, ele às vezes achava um lançamento, mas o jogo fluía menos. O Zielinski também passou muito tempo machucado, então, para ser utilizado na função do Çalhanoğlu, não aconteceu muito. E aí ficou o time sem um cérebro ali ativo durante boa parte da temporada. Outro retrato disso é o fato de o Çalhanoğlu ter saído machucado também na final, né? Então, foi uma temporada muito recheada, e o Asllani entra quando já está o jogo já perdido e obviamente não faz nada. Então,
eu acho que faltou da direção ali. Sei lá, empresta o Asllani, é um cara que tem mercado. Empresta o Bissek, por exemplo, um cara que também tem mercado, são jogadores jovens. E tenta trazer alguém que pelo menos tenha uma motivação nova para tentar mudar esse jogo. Eu acho que isso não aconteceu e acho que a diretoria tem grande parcela de culpa em ter sobrevalorizado esse elenco e ver que, mesmo tendo visto que tinha lacunas, que o time estava funcionando menos por outras questões. Isso acabou fazendo com que alguns jogadores se desgastassem muito mais do que deviam, né? Estou fazendo aqui para o site da Cautiopedia esse balanço de temporada, né? Pegando dados e tal. Se você vai na minutagem dos jogadores da Inter na Série A, ela não é tão alta assim. Mas você vê que o desgaste físico e mental é notório, né? Nos jogadores. Por exemplo, isso leva a crer que da Série A, alguns jogos que eles poderiam ter descansado um pouco mais se os reservas estivessem funcionando, a situação poderia ser um pouco diferente. Talvez não fosse um 5-0 na final. Se tivesse conquistado 2 pontos a mais, teria sido campeão italiana. Então, mínimos detalhes que fazem com que a temporada seja julgada, como o Barella falou, né? Se falou muito de percurso, né? Vamos aproveitar o percurso, aproveitar nossa trajetória. Foi uma frase que o Beppe Marotta, presidente, usou, que o Inzaghi também utilizou. E o Barella, depois da final, falou nitidamente, a derrota do jeito que foi apaga um pouco esse percurso. E é por isso que a gente vê agora aí, tipo, jornalistas que cobrem a Inter diariamente. Tem aquela, enfim, na Itália a gente tem muito, no Brasil isso é um pouco mais recente, daquela imprensa dedicada, né, à cobertura de clube, uma imprensa mais clubista, digamos assim. Não clubista no sentido de que puxa o saco, mas enfim, aquela exclusiva, né? Que só cobre exclusiva o time, do clube. Já a gente vê um certo um clima esquisito, né? Um clima de mudança de pensamento muito rápida, porque essa final do jeito que foi provocou isso. Então muita gente que já defendia muito o Inzaghi, já defendendo menos, enfim, criou um ambiente de animosidade muito grande que um mês atrás não existia, né? Então a Inter vai precisar ter muita serenidade para preparar essa temporada. A temporada acabou porque a gente já tem uma janela de mercado abrindo, né? Porque a Inter ainda disputa o Mundial de Clubes em junho, né? Então, só que como tem essa janela, eu já interpreto que ela é mais uma competição de abertura de temporada do que de fim de temporada. Não sei, é uma coisa um pouco diferente, né? Uma coisa nova aí pra gente lidar. A gente encaixa o Mundial de Clubes na temporada 24-25 ou na 25-26 por causa dessa janela? Eu uniforme acho que oficialmente vai ser o dessa temporada. 25, mas eu acho que como os clubes vão tratar não é a forma oficial, né? Caio, eu queria que você desse seus palpites para, como o Nelson falou, acho que as coisas elas não vão ser decididas hoje ou amanhã ou depois de amanhã, porque é preciso serenidade, é preciso ter um olhar amplo para o que a Inter fez durante a temporada. Mas eu queria seus palpites aí, o que você acha que vai acontecer, até porque as declarações de Simone Inzaghi elas são muito contraditórias, né? Eu vi 2 declarações de Simone Inzaghi, uma dando a entender que ele ficava, né? Ele falou assim, não, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue tirar de positivo para trabalhar na próxima temporada, mas depois ele também já fala, não sabemos como é que vai ser, porque não sei se vou ficar, então assim, o ambiente está um pouco nebuloso, mas eu queria seu palpite do que você acha que vai acontecer em relação à montagem de elenco, em relação a como é que a Inter vai encarar esse Mundial, por exemplo, nessa Copa do Mundo de Clubes, se você acha que o time vai ter a paciência necessária, ou se a derrota foi tão pesada que a gestão de crise, digamos assim, da Inter tem que falar assim, não, a gente tem que agir rápido para tentar apagar um pouco, para tentar diminuir um pouco o que vai acontecer. Queria seus 2 tostões aí de palpite sobre o que você acha que vai ser esse fim da temporada e esse comecinho da próxima temporada, por favor. Essa intertemporada, né? Bom, nesse caso, eu acredito que essa situação do Inzaghi ficar só tem acontecido por um detalhe. Chegou a tal proposta do Al Hilal.
querendo ou não, tipo, já na coletiva pra final mesmo, já a primeira pergunta que fizeram pro Inzaghi não foi sobre o PSG, etc. Não, foi tipo assim, chegaram na lata. E a proposta do Al Hilal? Na coletiva oficial, que foi repassada para vários países e etc. Simplesmente chegaram com isso. Quando você vem com essa situação, com tudo o que aconteceu, era um clima de fim de feira. Não digo da atuação do PSG em si, porque isso eu acredito que não afetou, mas ao mesmo tempo, eu fiquei com algumas impressões dessa reta final do campeonato que poderíamos dizer assim. Imagine você tendo que subir uma ladeira, você que mora em alguns cantos assim, de algumas cidades com morro e tal, você que mora em Brasília, Goiânia, esquece isso porque você talvez não entende direito. Mas, por exemplo, você mora em Salvador, mora em BH, no Rio, aqui em São Paulo, tipo assim... Se você mora numa região de ladeira, tem que passar por uma ladeira, você tá cansado, você vai tentar subir isso? Não, você vai tentar pegar um ônibus, pegar um aplicativo, pegar um mototáxi, que tá uma briga desgraçada aqui em São Paulo, mas assim, você vai procurar uma maneira de, digamos assim, atenuar esse cansaço. A Inter, em diversos momentos dessa reta final, pareceu também assim uma equipe que, assim, o cansaço não deixava lidar com as dificuldades direito. E as situações acabaram que, assim, acelerando os problemas, acelerando algumas questões físicas. O elenco talvez se provou mais curto do que a gente imaginava. É bem verdade também que acredito que acredito também que algumas situações foram potencializadas com o tempo, a própria final também. À medida que alguns foram saindo muito rápido, até o Bissek, que é um problema, sentir lesão, acabou que desconfigura a ideia defensiva e faz com que os outros gols ali, tanto do Kvaratskhelia quanto do Mayulu, tenham sido um pouco de fim de feira ali nas questões. Então, Não, eu parei de analisar o jogo no 3x0, Caio, sinceramente. Depois do 3x0 não foi mais jogo, né? não, cara, 3 a 0, sinceramente, eu acho que assim, o jogo é jogaram um a toalha. todo, porque querendo ou não, quando você tá numa situação mais complicada, tem algo que você precisa levar em conta, a honra. Porque nada, esse 5x0 que aconteceu vai ficar na história como a maior goleada da história de uma final de Champions League. Toda vez que alguém chegar e lembrar, qual foi a maior goleada, quando alguém pesquisar no Google, quando alguma coisa acontecer, até alguém levar de 6, vai ser PSG 5, Inter 0, 31 de maio de 2025, Allianz Arena. Então, querendo ou não, toda essa situação aí, tudo o que aconteceu, é isso. É isso. Então, assim, querendo ou não, cara, fica uma situação de tipo assim, na hora das contestações com o Inzaghi, tipo assim, fica uma situação. É muito comum na Itália acontecer de, assim, por exemplo, alguém ganha a Copa, o outro ganha o Scudetto, a Copa você mete, você sabe onde. A Champions, quando o Milan ganhou e a Inter ganhou o Scudetto, não, o Scudetto mete onde? E agora, o torcedor da Inter vai ter que dizer o quê?
depois de tudo que aconteceu, meio que assim, querendo ou não, quando você chega longe assim, meio que há uma promessa, há uma mobilização. Depois de tudo, de terem dito, assim, do mundo inteiro, você ouviu em podcasts em português, com a voz desse que vos fala, de todo mundo, em inglês, espanhol, italiano, francês, todas as línguas que a Inter era o melhor elenco. Agora ela sai sem nada. Como é que o interista vai dizer pra gente que, tipo assim, o que aconteceu? É aquele negócio, quem Ela ganha sai sem comemora, nada quem e perde atropelada, né? Complicado, o torcedor da Inter vai ter que respirar fundo, esperar um pouco. A temporada, acho que eu saiba, só um reforço não sei nem se já foi oficializado, mas o Luiz Henrique do Marseille, né? Tá chegando. Mas estou curioso para saber como é que o... Tende a ser Perdão, não ouvi. oficializado o Luiz Henrique, assim, pela chegada junto ao Marselha, que aí é tipo... É um reforço interessante, ele jogou de uma maneira interessante com o De Zerbi essa temporada e poderia ser um bom reforço também. Eu acho interessante a questão dele por ser um externo. Para mim é a mesma, assim, considerando que o Inzaghi fique, é a mesma questão do Taremi. Um externo, um ponta que precisa se adaptar ao 3-5-2. Agora, se trocar de técnico, é um grande ponto de interrogação, principalmente nesse momento, assim, pensando num futuro, que eu acho que até que eu nem respondi a segunda pergunta, quem poderia ser na dança das cadeiras nesse momento? Porque, assim, eu acho que, tipo, a maioria já preencheu vaga. Agora você tem o Gaspi na Roma, Conte ficando no Napoli, Allegri próximo ao Milan. Você Próximo tem... não, já foi anunciado. Assim, chegou... é tanta situação que até Juventus tá ali pra ficar com o Tudor, cara. E assim, quem que sobra pra Inter? Vamos falar sobre isso, porque quando a gente for passar pela Série A gente vai passar por muitos nomes aí. Por enquanto se fala em De Zerbi e no Kivu, que estava no Parma, né? Conseguiu, mas já trabalhou nas categorias de base da Inter. Mas antes da gente chegar lá, nessa dança das cadeiras, vamos começar a falar de Série A pelo Napoli, né? Porque o Napoli foi campeão. O Napoli fez uma festa belíssima. Ao contrário da última vez em que o Napoli foi campeão, não foi campeão jogando na cidade de Nápoles, dessa vez a gente teve a festa completa, né? Barba, cabelo e bigode. O Napoli conseguiu ser campeão graças ao McTominay. Em uma temporada que termina de forma mágica, né? Não foi uma temporada mágica. Se eu falar que foi uma temporada mágica, eu vou estar mentindo, né, Caio? Mas essa retinha final reservou momentos muito especiais, né, Caio? Momentos muito especiais. A graça disso é que, efetivamente, eu acredito que até o jogo com o Torino, o pessoal não esperava tanto, não sonhava tanto. Tudo bem que todo ouvinte deste podcast, toda pessoa que me conhece, sabe que eu sou o fundador número 1 da torcida napolilista do mundo. Que assim, eu sempre costumo ser pessimista com as coisas e tudo mais. É bem verdade que assim, a situação de elenco acabou gerando tudo isso, por virtudes e defeitos do Conte e tudo mais, mas querendo ou não, talvez assim, dos títulos do Conte e até do próprio Napoli seja talvez o mais milagroso. Por conta das situações envolvidas, de um elenco que chegou numa reta final com um zagueiro improvisado. Tudo bem que o Oliveira já não é um estranho no ninho na defesa. Ele já faz isso volta e meia com o Bielsa na seleção uruguaia, mas 2 zagueiros já é uma diferença. E mesmo assim, conseguiu uma defesa segura, querendo ou não também, você teve a volta do David Neres na reta final, mas faltou gente.
um dos sujeitos que decidiu para Inter, ou contra a Inter no caso, o Kvaratskhelia, fez falta na reta final, querendo ou não, assim, você ganhar quando perde o melhor jogador por saída. Você ganhar quando perde o seu melhor zagueiro porque o zagueiro se machucou. Você ganhar quando perde o seu motorzinho na troca de passes, que é o Lobotka, por lesão na reta final, é uma façanha e tanto. Também é bem verdade que essa façanha aconteceu porque é um espírito coletivo muito grande. Grande de um time que soube se sobressair, que soube serem 11 soldadinhos e até mais. Eu digo soldadinhos que foi a palavra que o Conte usou. O Conte falou o tempo inteiro no campeonato de que eram caras com que ele iria para a guerra. Desde o começo. E realmente foi isso. Quando, por exemplo, o McTominay chega lá atrás que fala, não, eu não vim para passear, eu vim para ser campeão, talvez ninguém contava que fosse agora. Contava, sei lá, para o próximo ano e tudo mais. Mas justamente por causa dele, principalmente o McTominay, que eu acho que na hora das seleções do campeonato dos negócios foi indiscutivelmente o melhor jogador do campeonato. Então, assim, é muito do McTominay. Você, assim, embora o Lukaku passou longe de ser o melhor Lukaku no passado, o que eu acho que todo mundo espera do Lukaku foi justamente aquele gol no Cagliari, é talvez o melhor que o Lukaku possa produzir. E é isso o ponto. É justamente o que fez o Napoli ser campeão. Tem esse aspecto, tem uma doação coletiva e tudo mais, que fez um time totalmente desacreditado o campeonato inteiro sair campeão no fim. Então, assim, por isso a festa, de certa forma, se não é uma festa tão aguardada, tão assim, de certa forma deliciosa, porque foi o campeonato todo, foi de uma forma incontestável, e em pontos corridos você tem uma coisa assim, de tipo, quando a festa é incontestável, você vai comemorando todo domingo, de certa forma. Esse tinha uma ânsia assim, que eu vou confessar que meus colegas de firma quase me acudiram antes do jogo do Cagliari. O mesmo caso com o Parma e tudo mais, mas assim, querendo ou não, você tem uma ansiedade, mas ao mesmo tempo sabe que pode dar qualquer coisa. Agora, esse, pela beleza e tudo mais, acabou sendo algo tão inesperado quanto gostoso. E o lado bom também, que de certa forma a festa acabou mudando muitas coisas. O cabinho ali no mar ali do Golfo de Nápoles, que foi lindo e tudo mais. A festa na rua, que assim, festa com a torcida. Existe festa e existe festa com a torcida do Nápoles e com o povo napolitano, que é outra coisa. É outra coisa, é outro padrão, é outra qualidade, é outro negócio. A torcida do Napoli é a razão desse clube existir, é essa beleza. E, assim, falando de um aspecto pessoal, é uma das razões pela qual eu sou apaixonado por esse clube. E dito isso, eu acho que isso acabou mudando um pouco a ideia do Conte. É importante você pontuar um aspecto. O Conte talvez tenha feito ali, eu acredito assim, para explicar essa ideia para todo mundo, o efeito Juventus na história e tudo mais. Eu acredito que assim, o Conte como ídolo eterno, como um cara que tá na calçada da fama da Juventus, com certeza ali para janeiro, fevereiro, ele deve ter falado ali com o Elkan, presidente, chegado assim: puxa, os caras me venderam o principal nome, tá? Eu tô aqui com o time quebrado de lesões e tudo mais, não vai dar para competir e tal.
Aí o Elkan, então você sai no fim do ano, né? Eu tô aqui rodando com o Mota, com o Thiago Mota, será que faz? Talvez, a gente vê isso aí e tal. Só que aí chegou março, o tempo foi passando, o Napoli foi sabendo disso, aí deixou rolar. Deixou rolar. Aí chegou março, aí ele viu, opa, dá pra ganhar esse campeonato com o que tem aí. E foi indo, chegou, mesmo com todas as lesões e tudo mais, a Inter tava com problema, a Atalanta saiu da briga, então aí as coisas foram chegando, o Napoli chegou na liderança e tudo mais, e tem um certo porém, que de certa forma, assim, com todo mundo perdendo ponto e o Napoli chegando, de certa forma, o abraço da cidade para o Conte e para a comissão técnica e para a família do Conte chegaram num nível que, assim, na última rodada, enquanto se discutia o futuro do Conte lá, tava os jogadores pedindo para ele ficar, a torcida meio assim, meio já sabendo que é o Conte, que é alguma coisa, mas apoiando a permanência. Tava a mulher dele querendo ficar e principalmente a comissão técnica. Chegou no fim do jogo, tava todo mundo fazendo campanha, não, fica. E assim, chegou numa situação dessa, o Conte, o que deve fazer? Ficar. Porque o ambiente quis que ele ficasse, o ambiente pediu pelo Conte e o próprio Conte disse assim, eu sempre estou acostumado com times que assim que me abraçam depois de ganhar. Nápoles me abraçou antes de ganhar, lá no começo de tudo, em julho. Então, de certa forma, até para ele ficar, não foi só a ideia de promessas futuras de investimento, que já tem algo em vista, já tem papos por aí e tudo mais. Tudo bem que até fechar vale o it ain't over till it's over. Por exemplo, até o papo de De Bruyne acontecer, tem que fechar, meu amigo. Tem que assinar contrato. Tem que ter o papel lá. Mas, assim, fora isso, não é só promessinha simples e tudo mais. O negócio é fazer. E todo mundo quer também. Mas, querendo ou não, eu acredito que teve um efeito do ao redor dele pedir por ele. Nada mal também, seria um presentaço aí pra falar assim, ó, você ficou? Toma, Kevin De Bruyne aí. Nelson Oliveira, eu vou passar pra gente tentar cobrir assim o máximo de times possíveis. Queria que você falasse aí do fim da temporada Atalanta e Juventus, né? São dois times que conseguiram a vaga na Liga dos Campeões, mas de formas muito diferentes, né, Nelson? Muito diferentes mesmo. É até curioso que a gente coloque assim nesse fim da temporada os dois no mesmo barco, porque o barco, no caso, são as vagas da Liga dos Campeões. Mas queria que você falasse aí da temporada, um breve resumo aí desses dois. Atalanta, que depois de 9 anos se despede do Gasperini, né? Achei que não viveria para ver isso aí. Eu acho que a grande questão da Atalanta é que agora existe um vácuo aí, e isso vai ser complicado para o ano que vem, na minha opinião. Enfim, o Gasperini, ele gosta de falar muito, né? Porque não é dado por certo que a Atalanta é obrigada a ir para a Champions League. Pô, cara, você tá aí há 9 anos, seu trabalho é bom. Acho que tudo bem, a Atalanta mudou de patamar, mas já tá dando para exigir que ela tem que se classificar para competições europeias toda temporada, sim. Ou você não confia no seu trabalho o suficiente para isso? Enfim, confia sim. Ele é bem arrogante, inclusive. Só que ele gosta de falar isso para poder se valorizar, né? E eu acho que agora existe um vácuo aí. Isso pode fazer com que alguns jogadores queiram sair, ou que outros queiram permanecer, já que também o Gasperini gosta de brigar com algumas pessoas, né? Mas eu acho que isso coloca algumas incertezas, né? Primeiro que a gente não sabe quem é que vai chegar para o lugar. E quem chegar para o lugar não vai ter a estatura do Gasperini dentro do clube. Então eu acho que ele fez o que se esperava.
tentou competir pelo título da Série A, não foi possível, o Atalanta acabou perdendo o gás no final. Não que a torcida achasse que isso era possível, brigar por um Scudetto, porque, como a gente já falou aqui, a Inter era realmente favorita e não se colocava a Atalanta na briga com a Inter. Vale lembrar que a Atalanta tomou 4 da Inter no início da temporada. Então, a gente via que eram 2 times no início da temporada em patamares diferentes. Quando a Inter foi rateando um pouco mais, a Atalanta se colocou ali na briga. Mas sempre foi aquele time ali para ficar entre a terceira e a quinta, sexta posição. É um elenco que é grande. A gente até já comentou, se eu não me engano, até o Caio falou que achava que o elenco da Atalanta era melhor, por exemplo, do que o do próprio Napoli. E mais um motivo para dizer que o Gasperini está querendo vender um peixezinho ali ao dizer que não era muita obrigação dele se classificar para a Champions League. Enfim, tem o Retegui aí, acho que a Atalanta vai ser a próxima. A Atalanta vai ter muito de construção em volta dele. O Scamacca vai voltar de lesão, vai ter que batalhar pelo seu espaço. O Lookman a gente não sabe se vai ficar. E o Ederson também, outro jogador que pode sair, né? Interesse de outros clubes. A se destacar também é o fim da passagem do Rafael Toloi por Bergamo, né? Um cara muito importante por lá, capitão da equipe. Também outro que encerra o ciclo. Então a gente vê aí um vácuo no vestiário na parte dos jogadores e também um vácuo na parte do comando, né? Então a próxima temporada da Atalanta pode ser uma temporada ali meio de período sabático, talvez, né? Uma temporada provavelmente vai ser um pouquinho mais complicada, mas que também vai ter dinheiro em caixa. Para as ambições da Atalanta deve ser suficiente. O projeto não deve mudar no sentido dos jogadores que deve contratar, os jogadores que devem sair para financiar também essa chegada dos novos jogadores, mas fica essa dúvida por quem vai comandar. A mesma dúvida que existe na Juventus, né? A Juventus vai ficando sem opções, vai para o Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes com o Igor Tudor no comando e talvez saia de lá, independentemente do resultado, com ele também no comando. Algo que a torcida não queria e não estava imaginando, principalmente, além de não querer. E a diretoria vai começando a se contentar com essa possibilidade. Não tem um grande nome no mercado. Quer dizer, até tem, né? A gente tem o Roberto Mancini, mas aí se falou do Roberto Mancini, mas inicialmente só uma sondagem. Ainda tem o Stefano Pioli, também foi outro nome colocado, mas o Pioli já é um cara meio contestado. Enfim, a gente está falando do Pioli, um ex-jogador da Juventus, né? Conhece o clube. E o Mancini, um torcedor da Juventus, né? Que já tem um tempinho que não trabalha com clubes. Então, mesmo assim, já são algumas opções um pouco fora, né? A Juventus queria muito o Conte, não vai acontecer. O Palladino, também um outro ex-jogador, está aí no mercado, né? Já que saiu da Fiorentina, daqui a pouco a gente vai poder falar. Mas não acho que seja um nome da estatura necessária para a Juventus, porque a Juventus vive uma crise interna muito grande, né? Provavelmente o Giuntoli, o Cristiano Giuntoli, vai sair do clube, né? A Juventus já anunciou um novo diretor-geral, que é o Damien Comolli, ex-Tottenham, foi presidente do Toulouse. Isso deve acabar fazendo com que o Giuntoli saia, depois de espernear para ter saído do Napoli. Ele é considerado o principal culpado pelos problemas da Juventus no momento, né? Por contratações que não deram certo. Enfim, é meio milagroso a Juventus estar aí, né, nessa quarta posição. Isso mostra muito o quanto a Juventus, ao contrário da Inter, muitas vezes é pragmática e consegue dar cabo dos seus objetivos, mesmo quando não está vivendo os melhores momentos, né? Embora o objetivo da Juventus não tenha sido necessariamente ser quarta colocada, né? A Juventus acho que entrou no campeonato para lutar pelo título, né? Acho que era isso que se acreditava quando foi buscar Kopp Meiners e Nico Gonzalez e outros jogadores. Isso não foi possível, mas depois, quando isso ficou evidente que não era possível, logo no início do campeonato, a Juventus rapidamente conseguiu manter o objetivo mínimo, que era jogar a Champions League, porque é isso que faz com que o time tenha a capacidade de arrecadar mais dinheiro, né? Então,
a ver o futuro do Vlahovic. Muito provavelmente não permanece. O Kolo Muani também é indefinido, né, já que ele está emprestado. É um jogador que teve um impacto muito grande, né? Fez 15 jogos na Série A, 8 gols. Então, acho que tendo grana para bancar a permanência dele, seria um nome que faria sentido permanecer no projeto, independentemente de qual seja o técnico. E acho que o elenco da Juventus, apesar de alguns nomes muito contestáveis que chegaram, por exemplo, o Kelly, o Douglas Luiz, que acabou não dando liga, né, e meio que já entrou em rota de colisão, acho que não permanece. Ainda tem um elenco forte, tem jogadores jovens ali que você pode construir em cima, ou que você pode acabar, por exemplo, o Bangulá é um jogador que eu manteria, acho que ele fez uma boa temporada, um jogador que pode evoluir, mas está mais cotado para sair. Enfim, tem alguns nomes ali que você tem como construir um elenco em cima e voltar a competir, mas eu acho que a falta de um treinador gabaritado no momento pode pesar. Eu acho que a Juventus termina a temporada ainda com muitas dúvidas e isso deve afetar também a temporada seguinte. Com certeza absoluta. E eu acho que a Juventus é um dos times em que a Copa do Mundo de Clubes pouquíssimo vai influenciar, né? Acho que os problemas da Juventus são muito maiores e mais profundos. Questões internas, como você já falou. Então acho que, pelo menos na minha percepção, a Copa do Mundo de Clubes vai influenciar muito pouco na Juventus. Caio, Roma e Fiorentina que fizeram uma boa temporada. A Roma terminando a temporada com o Ranieri e a Fiorentina com o Palladino, mas elas não vão continuar com esses treinadores para a próxima temporada. Isso significa uma ruptura muito grande, significa uma mudança de patamar, para baixo, para cima. O que essas trocas de comando aí de Roma e Fiorentina significam? Caso a Fiorentina é um pouco mais difícil de saber, porque a Fiorentina a gente não sabe nem quem vai chegar, né? Da Fiorentina se fala muito em nomes como Gilardino, se fala em outros nomes por aí. Tem o papo do Farioli também vindo do Ajax, que até fazia um bom trabalho no Ajax, mas essa derretida na reta final joga contra ele. E assim, de certa forma, esses nomes não seriam um choque do bom trabalho do Palladino, que nada foi a melhor campanha da Fiorentina nos últimos tempos. É que ficou uma sensação em dada parte do campeonato da Fiorentina que dava para a Fiorentina pelo menos tentar uma Champions League com mais coisa. Então assim, você tem para dizer um termo italiano, um rammarico maior, um arrependimento maior. Não é o caso da Roma. O caso da Roma, de certa forma, em vista ao nada, a situação de escombros que o Ranieri pegou, meio de super-herói, agora você pode dizer, há um time, há um caminho, há uma promessa, de certa forma. Porque, à medida que isso aconteceu, em dados momentos da última rodada, até a Roma chegou a classificar, a ser a quarta colocada. Ficou uma impressão de que a Roma poderia chegar mais, mas ao mesmo tempo foi longe demais, porque não parece, mas foi nessa temporada que tivemos De Rossi e a experiência malfadada do Juric, que é talvez o técnico com pior história na temporada. O cara teve os problemas na Roma e ainda tá lá com o carimbinho do rebaixamento no Southampton, na Premier League. Então, assim, você tem esse porém, e a Roma, com a reabilitação de nomes como Soulé, a qualidade defensiva de nomes como Indica, especialmente o nome que para mim, logo mais iremos discutir, foi seleção do campeonato, Sviller, a Roma agora pode dizer que pelo menos tem um time. A questão, Gasperini agora, que eu acho que é a diferença dele para a Atalanta, com a Roma ele pode pelo menos chegar no começo e pensar, opa, vamos brigar por um Scudetto, vamos ser mais do que isso.
de certa forma, não sei se foi a Atalanta que não quis brigar, ou assim, de certa forma ele estava pensando pela cabeça dos jogadores, de tipo assim, o Lukman mais pensando aqui e ali, outro mais pensando em outra coisa. Com a Roma, querendo ou não, eu acho que ele imagina que possa virar candidato, que possa querer o Scudetto, que em dado momento pareceu que ele quis, mas parte da Atalanta não exatamente quis, e até curioso levar em conta que a Atalanta pôs um pouco da vaga que parecia meio antecipada a perder, porque curiosamente no momento que ela passou a ter um jogo por semana, diferente do resto, foi o momento que ela começou a cair de desempenho. Diferente, por exemplo, Foi da exatamente Roma, depois da eliminação da da Champions. Lazio, que vamos falar já já, mas assim, times que tinha calendário cheio, que tinha menos problemas, a Atalanta não teve metade dos problemas físicos que a Inter e que o Napoli tiveram, e mesmo assim não foi ameaça para os dois nessa segunda parte de campeonato. Quando ela cai Então, na Champions, assim, tem uma grande vitória para cima da Juventus e depois. Você tem esse porém, eu acho que é meio curioso que o Gasperini tenha visto essa chance de competir na Roma. Se o mercado, se as promessas que o Friedkin fez a ele, que os Friedkin fizeram a ele, serão cumpridas, isso veremos nas cenas dos próximos capítulos. Nelson, vamos falar de Lazio e Milan. Ambos terminam a temporada de forma melancólica, mas eu acho que existem graus diferentes aí, né? A Lazio, quando a gente começou a temporada, inclusive a gente vai falar daqui a pouco isso no nosso tier list de expectativa e realidade, a gente talvez visse o cenário da Lazio no começo da temporada e falava assim, olha, vai terminar em sétimo, vindo do futuro, e a Lazio vai terminar em sétimo ali, brigando e tal, vai ficar ali até o finalzinho do campeonato. Vai bem na Europa League, mas termina de forma melancólica, né? Um final de temporada, uma reta final muito ruim, o Milan então nem se fala, né, Nelson? O caso da Lazio, a gente até colocou a Lazio como uma potencial surpresa, e ela estava fazendo por onde na parte inicial da temporada, né? Chegou ali a brigar ali pelo G4, um tempão ali. Na verdade, terminou brigando pelo G4, porque a gente... Posição é uma coisa triste, né? Se você for pensar. A Juventus teve 70 pontos, a Lazio 65. A Lazio podia ter passado a Juventus na última rodada. Mas a Lazio perdeu e a Juventus ganhou. Ponto final. Então ficou ali E essa derrota da Lazio, inesperada pro Lecce em casa, fez com que a Lazio ficasse sem competições europeias. O caso da Lazio é parecido com o caso do Inzaghi na Inter, eu acho. Um trabalho que vai ser avaliado, que foi, né, assim, enquanto a gente está gravando aqui, o Marco Baroni foi demitido, tá? Então, o que já estava esperado, né, inclusive saiu até um vídeo hoje já confirmando a volta do Sarri, né, o Angelo Fabiani, diretor esportivo da Lazio, meio surpreendido numa ligação telefônica, confirmando a volta do Sarri para a Lazio, e, enfim, acho que o Baroni acaba sendo meio julgado pela reta final da temporada, pela eliminação inesperada, né, contra o Bodo Glimt. O Bodo Glimt jogou bem, beleza, fez um ano legal ali na Liga Europa, mas a Lazio era mais forte, tinha que ter passado. Então, eu acho que pesou essa eliminação depois de a Lazio principalmente ter feito a melhor campanha na Liga Europa, e na Série A o fato de ter ficado sem competições europeias, por causa do confronto direto com a Fiorentina, né? Inclusive, né? A Lazio ficou sem competições europeias somente por isso. Então, eu acho que não vou dizer que ele foi injustiçado, porque, enfim, para o Claudio Lotito, presidente, pesou o fato de o Sarri estar disponível no mercado e conseguir fazer essa volta. Talvez, se não fosse o Sarri, o Baroni pudesse até ter permanecido. Acho até que o Baroni vai conseguir um outro clube rapidamente, né? Se falou muito da Fiorentina, ele que é de Florença, é um nome possível para a Fiorentina. O Torino também estaria interessado nele. Então acho que foi o primeiro trabalho dele num clube grande, né? O cara já é experiente, mas ele nunca tinha treinado no clube grande. Eu acho que ele teve bons momentos na Lazio. Acho que
pesou um pouco o fato de a Lazio ter cansado muito. Se a gente for pensar ali no final de temporada da Lazio, o bom jogo que a Lazio fez foi justamente o que deu o título ao Napoli, empatando com a Inter, com o Pedro saindo sempre do banco e resolvendo, né? Então acho que tem um pouco disso. A próxima temporada da Lazio, acho que o Sarri vai dar uma reformulada um pouco no elenco, porque joga um pouco diferente do que o Baroni joga, né? Então alguns jogadores podem acabar saindo. No caso do Milan, né? O Milan termina a temporada dando risada da Inter. Foi o que restou ao Milan, porque a temporada, se for olhar para a própria casa, foi uma grande porcaria, né? Então a gente vê o Rafael Leão resolvendo quando sai do banco, porque muitas vezes nem foi titular, parecendo pouco interessado. O Theo Hernandes jogando nada, o Manhã também com a temporada bem abaixo, Tomori não precisa nem dizer, vários dos pilares do time que foi campeão lá em 2022, jogando muito mal, com a possibilidade de reformulação grandíssima. Só ali, se você for pensar, o Pulisic, sendo um cara ainda muito ativo, muito útil. O Reinders, que também foi o melhor nome da temporada, provavelmente vai ser vendido. O problema total ali de direção, acho que isso vai ser muito complicado, porque o Allegri, assim, pensando em competitividade, é um bom nome para o Milan. Pensando em futebol, o Allegri atual não. O Allegri atual tem jogos bastante difíceis de ser visto. Mas o Allegri que passou pelo Milan lá no início da década passada era um Allegri que, a gente, se for pegar alguns textos antigos que a gente tem na Cautiopédia, era o Allegri que fazia o Cagliari jogar bem, sabe? Era o Allegri que tinha um futebol interessante com o Cagliari, mas que foi se tornando cada vez mais pragmático com o passar do tempo. Então, e um cara com um gênio muito forte. Então, se ele chegar e ver que a diretoria do Milan está fazendo o que faz, de querer vender e não ter muito retorno esportivo, eu acho que isso vai dar problema. Mas assim, né, a gente pode ser surpreendido, porque eu apostei que isso poderia acontecer, de ter problemas ali internos entre o Spalletti, entre o De Laurentiis e o Conte. Até aconteceram, mas isso acabou não atrapalhando a temporada do Napoli. Pode ser que aconteça no Milan e também não atrapalhe, pode ser que não aconteça. Então a gente não tem como prever o futuro, a gente tem como apenas analisar com base no que a gente tem de dados da realidade, né? Que o cara tem esse espírito e que o time tá aí meio perdido. Então a gente não pode muito ainda prever o que vai ser o Milan sem entender quem é que vai permanecer, quem é que vai sair. Então só a partir disso que a gente vai poder avaliar. Milan, que também tem um novo diretor de futebol, o Iglitari. Vamos partir então para esse tier list que eu fiquei prometendo no programa inteiro, que a gente falou aqui, que a gente separou os times de acordo com o que eles poderiam oferecer no começo da temporada e como a temporada acabou. Para você que está vendo, a gente está aí na tela, mas eu vou cantar aqui para quem está ouvindo. Na primeira prateleira, se você não é familiar com a dinâmica do tier list, a gente separa por prateleiras, né, por grupos ali. O primeiro a gente chamou de melhor que encomenda, que foi Napoli, Bolonha e Como. O segundo, que é o mandou bem, é até estranho, porque a Inter de Milão está aí e a Inter de Milão vem do pior jogo da temporada em uma final europeia. Mas a Inter de Milão mandou bem porque chegou ali no final de todas as competições disputando, acabou ficando sem nada, mas eu ainda acho que mandou bem. Se o Caio e o Nelson discordarem, eles podem falar, mas além da Inter tem a Atalanta, a Fiorentina e a Roma, nesse mandou bem. Não fez o que dava. É aquilo, né? Não tinha muito aqui, não tinha muito matéria-prima, mas deu pro gasto. Lazio, Genoa, Parma e Cagliari. Ficou devendo muita gente. Juventus, Lecce, Empoli, Udinese, Torino, Verona e Venezia. E o passou vergonha duas equipes só, o Milan e o Monza. Aí o pessoal pode falar assim, mas o Venezia e o Empoli foram rebaixados e não passou vergonha. E o Milan, que terminou em nono, tá. Exatamente. Porque a expectativa sobre o Milan era de um time que ia disputar ali vaga na Liga dos Campeões. Até vence a Supercopa, mas é muito pouco porque o Milan podia oferecer. Aí a Juventus foi para a Liga dos Campeões e não ficou devendo? Também é isso. É um time que começa a temporada com apontada para o céu, como diz o Lucha, né?
Porque Thiago Motta e grandes nomes chegando, revolução no futebol juventino, acabou lambendo os beiços com uma vaga na Liga dos Campeões. Caio e Nelson, alguma consideração, alguma troca de última hora aí nesse tier list, ou vocês acham que tá de bom tamanho? Olha, eu acredito que seja por isso aí mesmo. Não tem. O Torino é meio complicado. Talvez só o Torino e o Udinese que eu colocaria não fez o que dava. Porque de certa forma, o Torino você tenha o planejamento para a temporada assim quase ferrado por conta da lesão do Zapata no jogo contra a Inter ali em outubro. Antes até o Vadoli jogava um futebol mais interessante e tudo mais. Aí, dito isso, até conseguia algo legal. Do caso da Udinese, em dados momentos do campeonato foi interessante. Agora na reta final chegou pro marasmo também. Então, acho que não fazer o que dava, considerando que esses dois já estão fazendo um pouco mais abaixo, eu acredito que dá para subir para esses. O resto, assina embaixo, registra em cartório e é isso aí. Eu acho que o Torino, fazendo um debate aqui com o Caio, acho que está sempre devendo, porque se a gente vai pensar no que o Cairo tem de dinheiro, né, o cara é dono da Gazzetta dello Sport e de vários outros jornais, né? Enfim, é um cara que tem dinheiro, é um dos presidentes mais ricos da Série A. E vamos lembrar, o Torino é um dos times com mais títulos da Série A que tem, né? Eu faço uma divisão um pouco diferente, né? Do que se costuma fazer habitualmente, de que é time grande e tal. Eu faço assim, tem 3 gigantes na Itália, que são Inter, Juventus e Milan. Tem os grandes, né? Você tem Napoli, Roma, Fiorentina, e eu ponho o Torino nesse grupo. Porque o Torino é um time que tem muita história, é um time que tem título pra caramba, e tá há muito tempo aí sem nem brigar por uma competição europeia. Eu acho que isso é muito pouco. O Torino chegou a liderar a Série A depois de muito tempo. A gente até fez um programa especial sobre isso aqui, lá no início da temporada. Mas está sempre devendo, porque o Zapata se lesiona no início do campeonato, e quem chega pro lugar dele? Ninguém. Para não dizer que não chegou ninguém, o Torino contratou pro ataque o Amine Salamá. Sabe quantos jogos ele fez? 0. Então, assim, tá sempre devendo. Então, fica difícil, né? Aí você vai comparar com o Como, que é a propriedade mais rica da Série A hoje em dia. O Como ficou na frente do Torino, mas fez uma temporada durante grande parte dela lá embaixo e fez o que no meio da temporada? Contratou o Duvicas, que poderia ter ido pro Torino. O Torino tinha dinheiro para contratar o Duvicas, por exemplo. O Duvicas foi reserva, nem mudou muito, fez um golzinho ou outro, fez algumas boas partidas, né, Duvicas e Celta. E, enfim, era um nome que poderia ter chegado pro Torino, por exemplo. Sou diretor esportivo, só estou aqui dando exemplo de como um time do mesmo patamar de tabela fez um trabalho melhor, com apesar de Como ser muito rico, né? O material humano não necessariamente reflete isso, né? O Como não investiu pesadamente, assim. E o trabalho, a gente tem que elogiar o trabalho do Cesc Fábricas, que é um dos nomes cotados, talvez o mais cotado para a eventual sucessão do Inzaghi na Inter, né? E você compara o Torino com o Bolonha, por exemplo, são times do mesmo patamar, também coloca o Bolonha ali como time grande, né? São times que têm praticamente a mesma quantidade de títulos da Série A. O Bolonha está aí, ano após ano, fazendo bons trabalhos. E culminou esse ano com o título de Copa Itália, que não vinha há 51 anos. O Torino já podia ter conquistado títulos há mais tempo, porque o Cairo está aí no comando do Torino, é o presidente mais longevo da história do Torino. Está há mais de 20 anos. O Saputo chegou a uma década depois e já mudou o patamar do Bolonha. Torino não. Fica no marasmo, não à toa, nesse ano, durante as celebrações, né, pela tragédia de Suberga, que matou o Grande Torino, né, o maior time da história do Toro. O Cairo simplesmente sumiu. Ele não apareceu. Ele foi num horário fora enfim, das celebrações, onde não tinha ninguém. Foi lá e fez uma postagem nas redes sociais e todo mundo começou a descer o cacete nele. O Torino fez o quê? Fechou as postagens para comentários.
Então a torcida tá certa demais em querer. O cara tá fugindo, pô. Parece político brasileiro que não tá. Que tem contas a prestar e não consegue nem sair em público, que vai ser achincalhado pela torcida. Que é isso. Mais ou menos por aí, gostei do exemplo, hein? Vamos para a seleção do campeonato, então. A seleção do campeonato, a minha e a do Nelson foram muito parecidas. A que vai para a tela é a do Nelson, porque é o Cautioped é ele, né? O doutor Cautioped é o senhor Cautioped é ele. Eu vou dizer que a minha seleção era um pouquinho mais ofensiva e no lugar do Barella eu fiz um meio campo com 3, fiz com Anguissa, Henderson e McTominay. E na minha seleção eu colocaria o Orsolini, um pouco mais avançado, para fazer para complementar com essa dupla aí, Kim e Reteg. Para quem está só escutando a gente, eu vou cantar a seleção oficial, que é a De Gea, da Fiorentina, no gol, Dumfries, da Inter, Ramani, do Napoli, Bastoni e Di Marco, ambos da Inter, Anguissa, Napoli, Barella, Inter, Reinders, Milan, McTominay, Napoli, Reteg, da Atalanta e o Kim, da Fiorentina. E como eu disse, essa é a seleção do Nelson oficial, e a minha teve o Orsolini aí no lugar do Barella. Caio Bittencourt, eu sei que você chutou o balde e a sua seleção é bem diferente das nossas, então enquanto a gente tem essa aí na tela, fale aí o que tem de diferente na sua pra gente encerrar essa edição. Bom, era mais fácil dizer tudo, né? Porque já começa que, assim, de certa forma, eu esquema fiz a tático, minha... né? Já começa por aí. Não, já começa que eu fiz com o esquema tático de 3-4-3. E eu tenho uma premissa que, assim, todo mundo me acompanha sabe, eu sempre faço no máximo 2 por time para você tentar equilibrar com mais peças do campeonato. Em dado momento eu até cheguei a cogitar da gente fazer uma seleção meio dos outsiders, mas aí já seria um pouquinho demais. Dito isso, eu fiz a minha com o Svilar da Roma no gol, Rachmani, Indica da Roma e o Bastoni. Aí na linha de 4 homens, McTominay, o melhor jogador do campeonato, Nico Paz do Como, Guendouzi da Lazio, e diferente do Milan, eu resolvi, pensei no Reinders, mas eu resolvi ressaltar um outro nome que eu acho que participou bastante, que foram os únicos 2 que salvaram no Milan, nesse caso o Pulisic. Aí o trio de ataque eu resolvi fazer Moise Kean, Lookman, que eu achei interessante em dado momento, o melhor jogador do campeonato, e apesar da segunda parte meio problemática, Marcos Thuram, de certa forma, para esse trio de ataque. E para treinador, quem acho que fez o melhor trabalho na dificuldade, Claudio Ranieri, porque de certa forma, apesar do Conte você ter transformado, você ainda tinha peças ali do Napoli campeão italiano, peças novas, etc. O Ranieri fez isso trocando pneu com o carro andando, estando aposentado e numa situação em que a Roma estava mais perto da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento que, de certa forma, não era o lugar da Roma. A gente esperava isso para quem esteve lá, para quem ficou lá, que era o caso do Empoli e o caso do Venezia, de certa forma. Apesar do Venezia, talvez merecesse ali uma melhor sorte, talvez. Eu gostei da sua analogia do Ranieri na Roma. O carro estava sendo apedrejado também, né? Porque a torcida da Roma, além cara, do carro, os carros estavam igual Paris depois da festa do PSG, cara. Tava igual Paris depois... Não, se bem que Paris é assim, Paris tem fogo em carro dia sim, dia também. É uma característica do povo francês que a gente aprova. Desde que não seja com o nosso carro. Cultural. Desde que não seja com o nosso carro. A gente vai encerrando então com essa seleção da temporada. Foi uma boa temporada da Série A. A gente mais uma vez teve um italiano chegando na final da Liga dos Campeões. Então acho que assim, num saldo final foi positivo. A gente viu uma Série A que foi decidida na última rodada, ao contrário de muitas outras ligas na Europa. Então acho que dá pra gente classificar como uma boa temporada. Não sei quando a gente volta, hein, porque agora estou saindo de férias, então não será em 2 semanas, mas será em breve. E vocês não precisam esperar o podcast para ficar acompanhando a Cautiopédia. Estamos aí nas mídias sociais. Todas essas trocas de treinadores, novas contratações, vocês vão ver aí nas redes sociais, no finado Twitter, no Instagram,
enfim, em qualquer lugar. No Blue Vocês não Sky, precisam esperar no pelo Threads, podcast. É. É isso. E o Facebook Pintou notícia importante, estará lá. Não precisa esperar pela gente. Depois das férias, volto aí recarregado para mais uma temporada. E vamos ver o que os italianos vão arrumar também nessa Copa do Mundo de Clubes, né? Acho que volto de férias ainda em tempo de falar disso, se ainda tivermos italianos no mata-mata, muito provavelmente teremos, mas não sei, hein? Esse Mundial de Clubes aí tá nebuloso, tá esquisito, eu não sei o que esperar, então não vou garantir nada não. Muito obrigado a todo mundo por mais essa temporada, mais esse episódio. Arrivederci e tchau.